Olá, eu sou a Carol e sejam bem-vindos ao meu desafio 31 semanas trocando meus hábitos. Eu já devo dizer de início que esse desafio foi inspirado totalmente no desafio da Sami. Ela foi uma garota que fez o desafio de 180 dias para criar a vida dos sonhos dela, e esse desafio é uma coisa diferente. Eu só quero trocar meus hábitos, eu não quero chegar ao que eu imagino de minha vida do sonho, mas eu quero chegar no que eu imagino de uma rotina boa. Eu tenho muito o hábito da procrastinação. Eu passo muitas horas na rede social e eu queria cortar um pouco esse tempo. E tem algumas metas que eu queria implementar na minha rotina, que são de desenvolvimento individual. Todo ano eu tenho as metas que eu quero fazer no ano e simplesmente esse ano eu quero realmente que aconteça. Todo ano eu crio um Notion e eu nunca consigo seguir ele do jeito que eu quero. Nunca fico mais de 3 meses usando ele. Eu sinto que ele me ajuda muito na parte da organização. Esse ano eu tenho um planner, eu tenho outras ferramentas que eu vou utilizar para esse desafio. E eu tenho a força de vontade de querer mudar a minha rotina para algo mais saudável e sem dizer produtivo. Como eu sou muito ligada à minha rotina perfeita, à produtividade em si, isso me causa um esgotamento muito grande. Só que eu quero cortar um pouco essa meta de produtividade e deixar um pouco mais leve, porque se eu tivesse uma rotina mais pesada e que eu quisesse alcançar a perfeição e a produtividade o tempo todo, isso me esgotaria em algum momento. Mesmo que fosse uma coisa que me encorajasse muito a seguir o que eu planejo. Eu não assisti todo o desafio da Sami, eu sei que a Yasmin, uma estudante de psicologia, também ia começar a fazer, e eu só vi o vídeo de introdutório das duas e comecei com a minha ideia de adaptar da minha forma. Também eu estarei fazendo em semanas, que eu vou explicar aqui como é que vai funcionar. Basicamente, dia 1º cai na quinta-feira e a primeira semana estaria concluída no dia 7, que é uma quarta-feira. A partir do dia 7, toda quarta-feira eu estarei fazendo uma análise semanal para definir as minhas metas e implementar, organizar basicamente o meu planner e a minha rotina para encaixar tudo que eu quero. Eu dividi os temas que eu quero adaptar em 8 temas principais, que eu vou encaixando as coisas na minha rotina com base nessas metas que eu defini nesses temas, que são saúde mental, saúde física, saúde social, finanças, conhecimento, estudos, carreira e gratidão. Aqui no meu planner eu escrevi minhas metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por exemplo, saúde física, eu implementei mais exercícios na minha rotina. Eu queria começar a fazer academia, só que se não for possível, eu tenho um aparelho aqui em casa. E eu queria começar também a fazer yoga ou pilates, que eu vou decidir o que eu vou fazer. Além de outras metas de saúde física que são ligadas à alimentação. Então, com base nessa meta, toda semana eu vou analisar essas metas e tentar implementar na minha rotina da semana. Por exemplo, essa primeira semana de janeiro, eu não poderia implementar todos os hábitos que eu gostaria de estar implementando, porque eu não vou estar em casa. Então eu vou adaptar e implementar os hábitos que eu sei que eu consigo fazer. E já que essa análise é toda quarta-feira, toda quinta-feira eu vou estar trazendo um vídeo no canal de cada semana que vai estar passando para mostrar os meus resultados. E nesse desafio eu estarei utilizando alguns caderninhos, algumas agendas que estarão me ajudando nesse desenvolvimento pessoal. E eu vou apresentar eles para vocês. Um hábito que eu quero implementar mais na minha rotina é escrever um diário. Então eu vou começar a escrever coisas que acontecem no meu dia, como eu me sinto em relação a algumas situações, mas para ter um momento em que eu foco mais nessas perguntas e questionamentos sobre mim mesma. Eu também estarei utilizando meu journal, que também é o journal do ano passado, que como eu não concluí o journal do ano passado, eu pulei algumas folhas para concluir esse ano, o de 2025, e estarei fazendo o de 2026 aqui também. Também quero ter o hábito novamente de imprimir fotos e pegar coisas de acontecimentos que aconteceram e escrever aqui. Não somente no diário eu vou escrever coisas que aconteceram comigo, mas também aqui no journal, porque ele é mais artístico, só que eu quero deixar ele com uma cara melhor e o diário vai ser só escrito. Uma das metas que eu quero implementar também é treinar meu inglês, que eu sou formada no curso de inglês, concluí ano passado, e eu quero estar treinando meu inglês para manter ele ativo na minha mente. Então eu vou estar escrevendo frases e coisas do meu dia a dia. Não vou colocar isso como meta diária, nossa, eu preciso escrever isso aqui, alguma coisa aqui todo dia.
mas eu quero consumir algo em inglês todo dia. Temos aqui também meu diário de leitura, que eu estarei basicamente colocando todas as minhas leituras, registrando as minhas leituras. Então tem as partes de início, término da leitura, título, autoria, editora e tal, as informações do livro, avaliação de quanto eu dei pro livro, resumo, personagens marcantes da citação preferida. Outra ferramenta que eu estarei utilizando também é o meu Notion, que ele é o mesmo do ano passado também. Ele tem uma funcionalidade boa, só que eu não estarei focando tanto nele para organizar as minhas coisas, eu estarei utilizando mais a parte financeira e das metas gerais. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é meu vision board, que ele é basicamente feito com base nas metas que eu coloquei no journal e no Notion. Eu sempre, quando eu crio um vision board, eu coloco de plano de fundo, do tablet, plano de bloqueio, plano da tela inicial, no celular também, no notebook. E eu tento deixar isso mais visível possível, mesmo que falem, nossa, isso não adianta nada. Eu diria que adianta, porque todas as vezes que eu fiz um vision board, mesmo que fossem com coisas que eu sei que vai acontecer, mas eu me sinto mais inspirada para ter aquela foto se tornando realidade na minha realidade. E por último, não menos importante, é o meu planner. Ele vai ser a minha parte fundamental desse desafio e de todas as coisas desse ano. Ele é um planner da Shein. Ele tem a primeira parte de anotações das informações, tem o calendário de 26, 27, meu planejamento anual, que eu vou utilizar para colocar as metas do mês e de coisas que eu sei que vai acontecer no mês. As metas do ano, como eu falei, eu registrei minhas metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tem coisas que eu registrei que não tem uma data de início exatamente, que eu vou ver algum momento que eu vou começar a pesquisar sobre, de contatos que eu também estarei utilizando. Minha playlist, que eu vou colocar as minhas top 3 músicas, eu não sei se dá pra colocar as top 3 músicas, não, e do Spotify de todo mês, mas eu vou ver o que eu vou fazer. Minha lista de desejos, que eu vou colocar que eu gostaria de estar comprando. Logins e senhas, eu já tenho um caderno pra isso, na verdade, só que ele tá desatualizado. E essas páginas aqui de logins e senhas não vão ser o suficiente. Tem a parte dos livros que eu vou estar preenchendo também, mesmo que já tenha um caderno de leitura. As séries, que eu não entendi como que eu vou preencher isso daqui, mas eu vou tentar preencher. As viagens, que eu achei interessante também, que eu vou preencher em algum momento. Meu ano em cores, que era uma coisa que eu sempre quis fazer no meu journal. Eu sempre ficava com preguiça porque eu achava que ia dar errado. Então, isso daqui já veio pronto, eu vou estar preenchendo. Financeiro anual, que tem as contas bancárias, os investimentos, as despesas previstas, que eu achei muito interessante. As despesas parceladas e o fechamento financeiro anual. Eu tenho um caderno disso também. Eu usava muito Notion para isso. Eu vou estar utilizando os 3. Só que eu acho que o financeiro mensal de cada mês, eles são muito pequenos, então eu estarei realmente priorizando estar utilizando meu caderno de anotações financeiras. Tem uma página de anotações e logo em seguida inicia-se o mês, com saúde e bem-estar de cada mês, consultas que eu poderia ter, as prioridades do mês, que são as coisas que eu vou colocar realmente com base nas metas que eu coloquei. Coisas de conhecimento, livros, cursos, palestras que eu vou estar preenchendo com coisas que eu achar interessante, datas importantes. E essa parte também é muito interessante, que é a parte visual de todo mês. Então eu vou colocar basicamente os compromissos que eu tenho e coisas mais importantes que eu tiver durante alguma semana, algum dia, porque tem a outra parte que vai ter exatamente um espaço para cada dia. Tem o registramento de hábitos de cada mês. Os dados de acompanhamento, que eu achei interessante, que eu vou ver se eu preencho cada mês. Hábitos que eu quero desenvolver, melhorar, que eu também vou fazer com base nos temas. O que me motiva, o que me desmotiva. E embaixo tem essa calendáriozinho para cada hábito que eu vou colocar. Então, dá uma visão maior de quantos dias que eu fiz isso. Do lado tem financeiro mensal, que eu falei que é menorzinho, só que eu vou estar utilizando para fazer anotações. E em seguida começa a parte de cada semana. Começa desde o dia 29, então começa segunda-feira até domingo. Prioridades, que também eu vou fazer com base nos temas. O que é negociável, tem uma parte de autocuidado, que eu vou estar preenchendo e colocando essas bolinhas para preencher de quantos dias da semana que eu fiz algum hábito de autocuidado. A parte de gratidão, que eu vou estar escrevendo também sobre cada dia. Então embaixo tem uma parte para cada dia
de segunda a domingo, que eu vou estar utilizando. Além dos compromissos específicos, eu quero colocar os hábitos que eu quero implementar em cada dia. Por exemplo, essa primeira semana de janeiro, eu não vou estar tendo tanto contato com os estudos. Então, a minha semana vai ser baseada em outros hábitos que eu vou colocar, como leitura, filme e série que eu posso estar assistindo, e coisas que eu sei que eu vou conseguir fazer. E também tem essa parte de frase da semana e melhor momento da semana, e também achei muito legal, que é o momento de reflexão. E lá pro final do mês tem a roda da vida, que é a avaliação sobre cada aspecto da minha vida, que tem as áreas mais baixas e estratégias de melhoria, que eu achei muito legal, que vai ser muito bom para usar nesse desafio. Mas então foram esses os meus cadernos que eu estaria utilizando e as funcionalidades deles. Eu espero que vocês tenham entendido o desafio. A cada semana eu vou trazendo uma atualização. Então, deixem seu like, se inscrevam no canal e me acompanhem.